Muito bem, vamos ao debate. Dessa vez eu começo com o Juliano. Essas mensagens reforçam o plano da PRF e, consequentemente, o argumento usado para prender o ex-diretor-geral da corporação, Silvinei Vasquez. Na sua opinião, houve interferência nas eleições pela PRF ou tentativa? Lu, eu queria só antes cometer uma delicadeza e voltar no tema anterior por 30 segundos, tá? Sim. Porque no nosso debate aqui, nós estamos fazendo um debate de ideias, tentando fazer análises. Não é possível que a gente faça ilações aqui, não é de bom tom, né? Dizer que o presidente da Colômbia está vinculado ao narcotráfico, não há nenhuma prova disso. O Ministério Público acabou de informar que, no depoimento do filho do presidente, ele disse que o dinheiro que ele acessou do narcotráfico não foi usado na campanha do Gustavo Petro, que o Gustavo Petro não sabia. Então, vamos tentar deixar o nosso ódio ideológico um pouquinho de lado, pelo menos para não reproduzir mentiras no ar, para que os nossos telespectadores não sejam desinformados num veículo sério como a CNN. Dito isso, Lu, o Silvinei, a prisão do Silvinei é mais um elemento que vai fechando o cerco contra o Bolsonaro. Porque a situação dele é uma situação gravíssima, quer dizer, há provas para mim mais do que evidentes, né? Nós temos aí já um mapa encontrado, né, no gabinete do Anderson Torres, mostrando onde que o Lula tinha feito mais votos. Por que o ministro da Justiça tinha um mapa no seu gabinete mostrando onde o Lula tinha feito mais votos no primeiro turno? Não por acaso foi o mapa que embasou a decisão de definir certas operações por parte da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. Eu fiz parte da coordenação de campanha do presidente Lula, Lu, e nós começamos a receber essas informações, essas mensagens a partir do final da manhã do segundo turno das eleições até o meio da tarde. E nós tivemos que mobilizar todas as forças que nós tínhamos, denunciar na imprensa, denunciar nos nossos veículos de comunicação, para que o Brasil soubesse o que estava acontecendo, né? Os bloqueios que foram feitos para impedir que eleitores do candidato de oposição pudessem acessar as urnas numa demonstração evidente de aparelhamento e de uso das instituições do Estado para finalidades políticas. A prisão do Silvinei, uma vez comprovado que ele estava atrapalhando as investigações, porque eu também não sou a favor de sair prendendo todo mundo, prisão preventiva para tudo quanto é canto, mas uma vez comprovado que ele estava ou destruindo provas, ou intimidando testemunhas, ou atrapalhando as investigações, se justifica e é um elemento a mais que vai complicando a vida do seu Jair Bolsonaro. Tiago. O primeiro, eu lembro na campanha no ano passado, eu falava que essa eleição com o segundo turno que se mostrava entre Jair Bolsonaro e Lula era uma eleição que iria durar, um segundo turno que ia durar 4 anos. E nós vemos isso, uma série de desdobramentos e de ações como essa de ontem da prisão de Silvinei Vasquez, vão continuar tendo as inúmeras teorias sobre o que aconteceu no 30 de outubro do ano passado, sobre o que aconteceu do dia 30 de outubro. Nós vamos vendo essas histórias se desenrolarem. É claro que se houve uma ação deliberada da Polícia Federal para buscar bloquear o acesso de eleitores do candidato A, da Polícia Rodoviária Federal, né, melhor dizendo, do candidato A ou o candidato B, para acessarem ali os seus locais de votação, isso tem que ser investigado e ser punido, né? Agora, você tem que ter, primeiro, a clareza de que de fato houve ali, deliberativamente, uma ação da Polícia Rodoviária Federal para prejudicar especificamente eleitores de um candidato. Quando você tem uma ação da Polícia Rodoviária Federal para identificar transporte de eleitores em eleição, é bom lembrar que o Brasil é um país que você tem inúmeros mecanismos ilegais que candidatos usam para buscar encher ali seus votos. A gente vê a cada eleição municipal, né, eleitores sendo levados de um município para o outro município, né, sendo pagos por candidatos específicos para irem em municípios que muitas vezes eles nem moram, mas transferiram o seu título eleitoral para buscar engordar ali, né, os eleitores de determinado candidato. Então, é importante que haja, sim, a cada eleição, a investigação se está tendo ali transporte ilegal de eleitores de um lugar para o outro para buscar engordar, né, os votos para determinado candidato. Isso acontece no Brasil. A gente já teve inúmeros casos aí de condenações comprovados de municípios que tiveram o número de eleitores inflados às vésperas do prazo legal para as eleições, simplesmente para beneficiar um candidato A ou um candidato B, né? Mas é bom lembrar que no próprio dia 30 de outubro também, no ano passado, o próprio ministro Alexandre de Moraes, né, do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que nenhum eleitor deixou de ter acesso à urna por conta das operações da Polícia Rodoviária Federal. Então, ainda que tenha havido uma tentativa de bloqueio, né, de acesso de eleitores do então candidato Lula à eleição, pelo que foi afirmado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes naquela ocasião, não houve ali essa vontade que as investigações vão descobrir agora se foi de fato comprovado ou não,
não impediu o acesso de eleitor nenhum às urnas eletrônicas. Então a gente tem que investigar sim, se houve essa ação deliberada do chefe da Polícia Rodoviária Federal e de seus ali comandados para isso, ou se simplesmente é uma das inúmeras narrativas que se criou em torno dessas eleições. Como falei aqui, infelizmente são eleições que parecem que vão durar muito mais do que 30 dias do segundo turno. A decisão do ministro ontem traz muita documentação, né, Tiago? Isso é claro que, mesmo para quem é de oposição, entende que aquela decisão estava muito bem fundamentada com documentação na hora de prender o Silvinei Vasquez. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os números mostram uma discrepância enorme entre a quantidade de fiscalização, ônibus apreendidos e ônibus parados no Nordeste, coisa de 2.000, quando no Sudeste, com um volume muito maior de pessoas e de eleitores, tinha cerca de 800 ônibus parados. Lá foram apreendidos 48 ônibus, aqui menos de 10. E aí os números também são gritantes. E um terceiro ponto que a gente já abordou aqui, por isso que eu estou falando isso, um terceiro ponto que a gente já abordou aqui ontem, inclusive, é a questão do, não qual foi o resultado do processo eleitoral, Gabi, mas qual foi a intenção, e é isso que está se investigando nesse momento. Eu estava até lendo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eu tendo a ser garantista, né? Então, falar, gente, vamos evitar, né? Prisão preventiva é só em último caso, mas a decisão dele é muito bem fundamentada, com base, né, no pedido da própria Polícia Federal, que aponta ali, ela pegou o celular da diretora de inteligência da época, da delegada Marília Alencar, em que há prints de fotos de onde o presidente Lula, na época candidato, tinha mais de 75% de intenção de voz ou de votos recebidos no primeiro turno. E ali tem município por região do país, e isso casa muito com o volume de recursos humanos e materiais, né, designados pela PRF para fazer essa fiscalização ostensiva de ônibus nas rodovias. Inclusive, nas trocas de mensagens, eu não me lembro o nome das pessoas, mas um diz para o outro, olha, temos que tomar cuidado, porque o Barroso, né, o ministro Barroso autorizou que seja liberado para todos os eleitores, o transporte seja gratuito para todos os eleitores, então temos que tomar cuidado. Então, os indícios são muito fortes. E o que a Polícia Federal alega ao pedir a prisão preventiva? Que, embora Silvinei Vasquez esteja aposentado, ele envolveu tanto material, tanto recurso humano, indevidamente, né, a suspeita de que ele tem indevidamente utilizado tantos policiais, tantas forças policiais que ainda estão na ativa para cometer esses ilícitos, né, é uma espécie até de violência política, se a gente for pensar, usar a máquina pública para prejudicar um candidato ou para prejudicar um número de eleitores, que se ele continuar solto, ele pode de alguma forma interferir nas investigações que estão em curso, né? Eles solicitaram diversas outras diligências, buscas e apreensões, oitivas de policiais, e com o suspeito como sendo o principal mandante, seria temerário, né, que ele de alguma forma interferisse nessas investigações. Então, a prisão preventiva é justificada nesse sentido. Fiquei pensando, talvez fosse o caso de aplicar outras medidas cautelares para deixá-lo incomunicável, mas o ministro optou por essa medida e me parece que tem justificativa pelo amplo, né, pelas provas que foram colhidas ali pela própria Polícia Federal. Muito bem, Alexis, a última palavra é sua. Eu também acho que é grave se houve, de fato, uma intervenção da Polícia Federal nesse processo todo. Agora, vamos lembrar também que foi uma eleição sui generis, porque nenhuma outra eleição foi liberado o transporte público gratuito para todo mundo. A Polícia Rodoviária Federal tem um Código Nacional de Trânsito, né, e que prevê que é proibido ônibus ilegal ou clandestino, que é proibido pau de arara, que é proibido qualquer transporte que seja irregular. Então, eu entendo que as trocas de mensagens tinham um pouco desse fundo. Tem um fundo também, que era importante a gente abordar, que é o seguinte, como é que eu vou provar que aquilo é transporte de eleitores e não de pessoas que estão simplesmente no Nordeste para visitar os seus familiares? Até tem uma discussão se eles fazem ação antes, depois, isso aqui, como é que faria? Não, faz só no dia, faz só no dia.
Então, assim, houve muita discussão, lembra até Alexandre de Moraes fazendo um requerimento a ele, perguntando no dia da eleição o que está acontecendo. Ele falou, olha, eu tenho que fiscalizar ônibus que estão com o pneu careca, que está irregular, que não tem CNPJ, pau de arara. Isso não pode mesmo, tá certo? Então, é um caso delicado. Eu acho que não podemos cercear ninguém, a liberdade de votar, tem que dar o direito a todo mundo, mas sinto que houve uso político indevido e não digo só de um lado não, acho que tem dos dois lados nesse caso aqui, tá certo? Porque a gente sabe que a liberação do transporte e o transporte gratuito teria uma tendência a ajudar mais o candidato Lula. Então, tudo isso tem que ser ponderado para a gente não ser injusto, incorreto ou desonesto nessa análise. E não é uma análise fácil em nenhum sentido, mas as coisas sutilmente podem ter ajudado mais um candidato do que outro.